Boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à conclusão da nossa semana DIRPF 2023. E na noite de hoje, nós temos o tema DIRPF, renda variável e criptoativos. E para nos falar sobre estes temas, o nosso convidado especial de hoje é Gelson Machado Guarconi, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, atuando na Coordenação Geral de Pesquisa e Investigação, COPEI. O Gelson é formado em Engenharia pela USP, Universidade de São Paulo, e está nos quadros da Receita Federal desde 1997, portanto, há 25 anos. Neste primeiro momento, nesta primeira parte, o Gelson nos falará sobre a renda variável e, na segunda parte, sobre criptoativos. Seja bem-vindo, Gelson, a palavra está com você. Olá, quero dar as boas-vindas a vocês que vão assistir esse vídeo, em especial aos alunos de Ciências Contábeis, aos seus professores que estejam envolvidos com os Núcleos de Apoio Fiscal Contábil, os NAFs, que já estão aí espalhados pelo Brasil inteiro, atendendo a comunidade em assuntos relacionados a questões fiscais e a questões de contabilidade, né? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o preenchimento da Declaração de Imposto de Renda 2023, referente às questões de renda variável. Para isso, eu vou começar aqui a compartilhar uns slides e depois nós iremos para preenchimento da declaração ao vivo aqui. Pois bem, esse vídeo está inserido dentro da semana de declaração do imposto de renda, agora no final de março, e temos aqui a seguinte situação. O que nós vamos falar hoje é renda variável, né? E vamos primeiro conceituar o que é renda variável. São aquelas aplicações que a gente não tem como definir qual vai ser o retorno do investimento de antemão, né? Estão sujeitos a grandes variações de lucros ou de prejuízos. Como exemplo, a gente tem o exemplo principal, que vai ser o foco de hoje, que são as ações e bolsa, mas também há opções, quinhões de capital, o ouro, ativo financeiro, quando negociado em bolsa ou mercado de balcão, e assim por diante com os contratos, né, a termo, futuro, na bolsa de mercadorias e assemelhados. Portanto, assim que esse tipo de investimento é feito aqui. E para isso nós vamos comparar com o rendimento de renda fixa. Os rendimentos, os exemplos de renda fixa estão aqui do lado esquerdo e do lado direito de renda variável. Renda fixa temos poupança, que embora não tenha um rendimento tão atrativo, ela não tem imposto de renda. Temos títulos públicos, né, o já famoso Tesouro Selic, com 3 opções ali. Fundos de investimentos dos mais variados tipos, né, desde fundos vinculados só aos títulos públicos, como fundos vinculados a títulos privados, e também fundos que são mistos, são chamados fundos hedge funds, que podem aplicar em vários mercados e, por isso, são chamados de fundos de multimercado. E, por último, os próprios debêntures que as empresas lançam, CDBs que os bancos lançam, letras de crédito agrícola, letras de crédito imobiliário. Do lado das ações, do lado da renda variável, o mais famoso são as ações, mas também tem fundos de ações, fundos imobiliários também são negociados em bolsa, o ouro, como já mencionado, quando vendido como ativo financeiro, não como metal, derivativos, onde o mais comum costumam ser as opções de ações, mas há opções também de outras modalidades, e o mercado futuro e mercado a termo, que nós não iremos abordar nesse vídeo em função de tempo. E esses mercados futuro e a termo podem, inclusive, ser
vinculado ao preço das commodities, soja, milho, trigo, petróleo, assim por diante. A importância da renda variável cresceu muito nos últimos anos. Aqui temos um comparativo que de 2019, com cerca de 800 mil pessoas inscritas nas várias corretoras de valores mobiliários, para até 2021, em menos de 2 anos, a quantidade de pessoas quadruplicou, passando a cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas. É provável que esse número tenha aumentado um pouco agora em 2022, talvez não muito, porque não foi um grande ano para a Bolsa. Temos esse ano uma novidade importante na entrega da declaração. Até 2022, até o ano passado, qualquer pessoa que realizasse operação em Bolsa de Valores já era um dos motivos para estar obrigado a entregar a declaração, que até o ano passado era até abril, e agora é até 31 de maio. Esse ano houve uma modificação para isso. Agora, a obrigação é caso realize alienação, que significa venda, cuja soma ao longo do ano for superior a 40 mil, ou que, em algum mês, tenha apurado ganhos líquidos que sejam sujeitos à incidência do imposto. Se apurar ganho líquido em algum mês que seja isento, e por isso aqui vai ser isento, se as vendas dentro de um mês não ultrapassarem R$ 20.000, o lucro que você obtiver, o ganho naquele mês, é isento de imposto de renda. Então, essas duas situações, se acontecer uma das duas, você estaria obrigado a entregar. Se não acontecer nenhuma das duas, não está. Para deixar isso mais claro, vamos apresentar aqui alguns exemplos. Vamos supor que adquiriu 40 mil ações aí, R$ 40.000 em ações em junho, depois adquiriu mais 20 mil em setembro. E aí vendeu 30 mil em dezembro com prejuízo de R$ 1.500. Estaria obrigado a declarar por essas operações? Não estaria, porque vocês vejam que as vendas não passaram de 40 mil no ano, as compras sim, mas o que importa são as vendas. E não apurou lucro. Se tivesse apurado um lucro em dezembro, como a venda de dezembro foi acima de R$ 20.000, tivesse apurado lucro, estaria obrigado a declarar. Como foi prejuízo, não está obrigado a declarar, segundo essas questões. Vamos ver mais um exemplo. Mesma situação de compra de R$ 60.000 em ações e apenas fez uma venda de 20 mil em dezembro, lucrando R$ 5.000 nessa venda. Estaria obrigado? Dá para perceber que não, né? Porque a única venda não ultrapassou R$ 20.000 e mesmo tendo lucro, esses 5 mil serão isentos de tributação. É uma isenção bem interessante, e sendo 20 mil a cada mês, ao longo de 12 meses do ano, você pode aproveitar uma isenção de até 240 mil na venda de ações. Mais um exemplo para terminar. Mesmas compras de 60 mil. Aí vendeu 19 mil com lucro de R$ 4.000 em novembro. E em dezembro vendeu mais 22 mil, desse caso com prejuízo de 6 mil. Está obrigado a declarar? Sim. Nesse caso, não por causa do lucro que teve em novembro, porque esse lucro foi numa venda abaixo de R$ 20.000, mas ele está obrigado pela soma do que ele vendeu em novembro com o que ele vendeu em dezembro. Essa soma passou de R$ 40.000. Existem várias outras situações que te obrigariam a declarar. Eu só quero lembrar aqui as principais delas, né? A principal, a mais conhecida, é em relação aos seus rendimentos tributáveis, que são os seus salários, rendimento de profissional liberal, ou então aluguéis, que tenham sido recebidos no valor acima de R$ 28.560. Ou se recebeu rendimentos isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte, acima de R$ 40.000. E se, uma outra possibilidade que te obriga a declarar, é se na ficha de bens e direitos você relacionar ali
seus bens e isso ultrapasse R$300 mil. Nós vamos ver na prática aqui o programa de imposto de renda, e há 3 formas de você preencher a declaração nesse ano. Baixando o PGD, Programa Gerador de Declaração. Esse é o método mais tradicional, como tem sido há tantos anos, né? E é o que iremos usar nesse vídeo. Também você pode baixar o aplicativo no seu celular, aplicativo chamado Meu Imposto de Renda, e pode fazer online, entrando no ECAC, usando o GovBR. Você tem que entrar no ECAC pelo portal GovBR e você tem que estar no GovBR no padrão ouro ou prata. O padrão bronze, que é o inicial, não serve. Antes de usarmos o programa, vamos lembrar umas coisas aqui importantes. O programa ele não apura os seus ganhos ou prejuízos mensais. Isso você tem que fazer separadamente. Você vai ter que calcular isso usando uma planilha eletrônica, né? Anotando no papel, numa cadernetinha, ou com apoio da sua corretora, que ela mesma pode te oferecer o resultado mensal de você ter tido lucro ou prejuízo com cada tipo de ação que você negociou por lá. Isso aí, levado para o anexo de renda variável que nós vamos mostrar agora, você leva só o resultado do mês, com sinal positivo se for lucro e lembrar de colocar o sinal negativo se for prejuízo. E a apuração, o pagamento do imposto, gente, não é agora na época da entrega da declaração. O pagamento do imposto do seu lucro com renda variável num determinado mês, ele é feito até o final, o último dia útil do mês seguinte. Se deixar para fazer no ano seguinte, como é agora, você vai ter que pagar com multa e juros. Então, fica aí a lembrança de que o pagamento é sempre no último dia útil do mês seguinte. Vocês vão ver daqui a pouco que há um anexo de renda variável com fichas mensais para ações, para opções, para mercado futuro e mercado a termo, e uma outra ficha para fundos imobiliários. Vamos entrar lá e já mostrar isso. Aqui é o programa, o início do programa. Eu fiz aqui já uma declaração de exemplo. Quando você entra na declaração, você tem aqui, até eu já coloquei como favoritos as 2 fichas que a gente vai usar, mas elas estão mais para baixo aqui, ó. Você deve ir descendo aqui até chegar na parte dos anexos. E entre esses vários anexos que você pode abrir, clicando aqui no botão à direita, tem o de renda variável. Renda variável é composto por 2 fichas. Operações comuns / day trade é, como eu disse, para as operações de bolsa de valores, com ações, opções, mercado a termo e mercado futuro. O segundo, que até pouco tempo era só para fundos imobiliários, agora também é para fundos de investimento no agronegócio, FIAGRO. Vamos ver primeiro o que está mencionado aqui na nossa apresentação. Fichas mensais, vamos abrir aqui só para ver o jeitão delas. Quando você abre aqui, você vê que vai ter uma ficha para cada mês. Aqui está no mês de janeiro. Daqui a pouco voltaremos nela. E tem a ficha para os fundos imobiliários, já tenho aqui alguns dados preenchidos, nós vamos acompanhar passo a passo isso daqui a pouco. Voltando na apresentação, existe uma outra ficha de imposto pago, isso aqui é uma coisa relativamente sem tanta importância. Quando você faz uma operação de venda, é feito uma pequena retenção de imposto de 0,005% nas suas vendas, desde que não seja day trade. Se for day trade, a retenção é 1% do lucro que você teve. E não tem nenhuma retenção se não tiver lucro. Mas na operação normal, que não é day trade, existe sempre uma retenção que é de um valor muito pequeno. É um valor só para mostrar que você operou em bolsa de valores. Esse valor, se você não compensar
mês a mês com imposto a pagar, vamos supor que você sempre tenha prejuízo, aí você não tem como compensar. Você pode compensar na ficha Imposto Pago, item 3. Vou mostrar rapidamente essa ficha. Ela está aqui, ó, Imposto Pago e Retido. É onde existe o imposto retido na fonte de uma pessoa assalariada, é onde existe imposto pago no exterior, e é onde existe aqui no item 3, imposto sobre a renda na fonte, da Lei 11.033, que é um campo preenchível. E aqui vem o aviso que você deve colocar isso aqui apenas se você já não tiver compensado isso nas fichas de ações lá no anexo de renda variável. Não é para colocar aqui imposto retido referente a operações de day trade. Então, supondo ali que a cada mês você teve R$ 2 retidos, realmente são valores muito pequenos, você colocaria R$ 24, que foi o que foi retido ao longo do ano inteiro. Mas vamos deixar isso aqui em branco, por enquanto. E, por último, mais importante, são as fichas rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, que vai ser o item 10, que são juros sobre capital próprio, no qual tem uma tributação já descontada na fonte de 15%, ou então, no item 6, seria rendimentos de aplicações financeiras se a aplicação não for direta em ações ou em opções, e sim for fundo de ações. A alíquota também é 15%. E na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, nós temos no campo 9, é onde entram os dividendos recebidos, no campo 18, bonificações em ações, às vezes o benefício que se dá não é dividendos, distribuição de lucros, mas sim bonificação, eles te dão mais ações. E no campo 20, são os ganhos que você teve naqueles meses onde as vendas não superaram R$ 20 mil. Aí você somaria todos aqueles meses que aconteceu isso e colocaria o valor total nesse campo número 20. Vamos vê-los aqui na prática. Nós vamos aqui na ficha de rendimentos isentos, que foi o que a gente acabou de ver, e aqui já tem 2 exemplos, mas vamos simular, colocar um novo aqui, ó. Um novo rendimento do item que nós vimos ali, o item 9, lucros e dividendos recebidos. Nesse caso, ele pede o CNPJ da fonte pagadora, e o nome da fonte. Por exemplo, Vale e o CNPJ da Vale. O CNPJ dá para obter lá no site da Bolsa de Valores, mas também dá para obter no Google, colocando o nome da empresa e CNPJ, certamente vai aparecer ali o CNPJ da empresa. E aqui você coloca o valor que você teria recebido. Vamos supor que, nesse caso, recebemos do Banco do Brasil, cujo CNPJ é bem fácil de lembrar, Banco do Brasil, e a gente coloca aqui que das ações que nós tínhamos do Banco do Brasil, recebemos R$ 600 de dividendos no ano que passou. Pronto. Foi incluído aqui mais um lucros e dividendos. Vejam que já existia aqui lucros e dividendos da Petrobras. Por quê? Porque nós já deixamos preparados aí a parte que mostra como preencher, só um instante, isso. Deixa eu mostrar esse slide aqui. Vamos ver de como preencher agora, na ficha de bens e direitos, quais as ações que você tem. Até agora nós vimos como preencher os rendimentos decorrentes das ações. Mas agora vamos ver o preenchimento das ações. No caso, simular que você tinha, no final do ano retrasado, em 2021, você terminou o ano com 1.000 ações da Petrobras, valendo R$ 30 mil, ou seja, R$ 30 por ação. E para isso, nós vamos mostrar aqui na ficha Bens e Direitos que você tem essas 1.000 ações da Petrobras aqui, ó. O grupo é participações societárias. Hoje, os bens na declaração estão divididos em 8 grupos. Então, o grupo das ações é participações societárias.
E é o item 1. O item 1, ações, inclusive as listadas em bolsa. O bens poderia ser o dependente, você poderia ter um filho que estivesse também investindo em ações, mas no caso, as ações aqui seriam do titular da declaração. E aqui o CNPJ da Petrobras, que a gente já tinha pesquisado previamente. E aqui vem uma pergunta: é negociado em bolsa, sim ou não? Se você coloca não, tudo bem. Ele parou por aí porque é um tipo de ação muito pouco conhecida de uma empresa que não a tem negociado em bolsa de valores. É um caso bem mais raro de acontecer. Caso seja negociado em bolsa, aparece aqui um outro campo para a gente colocar o ticker, o código de negociação daquela ação na bolsa de valores. Então, colocamos aqui o ticker. Vamos dar OK, mas eu quero abrir ainda esse exemplo para mostrar a vocês como terminamos aqui. Ó. Começamos o ano com 1.000 ações da Petrobras. Em julho, a simulação nossa aqui é que teria vendido 200 ações, e aí sobraram 800, que agora, então, estavam valendo 24.000. O valor que você vendeu as ações não importa para esse exemplo, porque aqui nós não estamos preocupados em calcular o rendimento. Nós estamos preocupados em ver como declarar na ficha bens e direitos. O custo médio não muda. Quando você vende ações, o seu custo médio por ação continua o mesmo, né? Então, agora elas estão valendo, o que sobrou está valendo 24.000. Só que em setembro, você comprou 400 ações por R$ 6.000. Então, você passou a ter 1.200 ações com custo de R$ 30.000, custo médio de R$ 25 por ação. Então, seu custo médio já diminuiu, porque você comprou num preço bem mais vantajoso. Em novembro, você vende 200 ações e o saldo, então, volta a ser 1.000, por coincidência, e aí aquelas 200 ações vezes 25, que é o preço médio delas, dá R$ 5.000. Portanto, o seu conjunto de ações, essas 1.000 ações, valem agora R$ 25.000. E é isso que a gente quer mostrar, como você deve declarar aqui. Você começou o ano com 30.000, as suas ações valiam 30.000, e terminou o ano com as suas ações valendo 25.000, porque você comprou, vendeu, e se a quantidade de ações não fosse a mesma, o que você tem que colocar aqui é a quantidade de ações no dia 31 de dezembro de 2022. 2021 já ficou no passado. Então, aqui você conseguiu comprar ações mais baratas e, por isso, o valor das suas ações também tem um valor mais barato. Nunca é o saldo baseado no valor que vale no último dia do ano. É sempre pelo custo médio de aquisição, tá bom? A cada ação que você colocar na sua ficha bens e direitos, eles têm aqui os rendimentos associados, porque uma ação pode trazer para você rendimentos isentos ou pode trazer rendimentos de tributação exclusiva. Então, se você clicar aqui, ela já te leva lá para a ficha de rendimentos isentos e você coloca que da Petrobras você recebeu 500 como dividendos, ok. E já está aqui. Foi uma forma de facilitar o preenchimento. Da mesma forma, quando a gente está aqui na parte dos rendimentos, a gente pode, clicando aqui embaixo, visualizar bem, ou direito associado, a gente volta para a ficha bens e direitos exatamente naquele bem que nos rendeu aquele valor. O mesmo se aplica para informar rendimentos de tributação exclusiva. De novo, a Petrobras também pagou, além de dividendos, ela pagou juros sobre capital próprio. Então, já foi direto lá para a ficha de rendimento de tributação exclusiva, abriu um campo já para a gente preencher Petrobras, e no caso a Petrobras já estava conhecida, o programa ele guarda, se você quiser, qualquer CNPJ ou CPF que você listar e vincular a um nome,
Da próxima vez que aquele CNPJ ou CPF aparecer, o nome já é preenchido automaticamente. Então, aqui você tem um juro sobre capital próprio da Petrobras, R$ 400. Vamos fazer um outro juro sobre capital próprio, que agora veio do Banco do Brasil, já que a gente também tem ações do Banco do Brasil, né? Então, como exemplo aqui, o CNPJ do Banco do Brasil é muito fácil de guardar, já veio ali preenchido e vamos dizer que o Banco do Brasil nos deu R$ 700 de juros sobre capital próprio. Está incluído aqui esses juros. Vamos agora pensar em bens e direitos. Nós temos aqui 200 ações do Banco do Brasil, 1.000 ações da Petrobras. Temos mais duas aqui que são cotas de fundo imobiliário. Tá? Em breve a gente já mostra isso aqui. O que eu quero antes mostrar a vocês é que fundo de investimento imobiliário. Primeira coisa muito importante que leva muitos a até preferirem esse tipo de investimento é que os rendimentos distribuídos pelo fundo imobiliário, que esteja de acordo com determinadas regras, mas a maioria dos fundos de investimento imobiliário estão seguindo essas regras, ele distribui os seus rendimentos mensais ou periódicos de forma isenta de imposto de renda. Você só vai ter um lucro, desculpa, você só vai ter algo a pagar, algum tributo a pagar sobre o lucro da venda das cotas. Não tanto mais da venda, não é dos rendimentos que você recebe mês a mês. Mas se você comprou as cotas por R$ 10 e vendeu por 15, aí sim você teria que apurar um ganho de capital e esse lucro é tributado em 20%. As ações são em 15%, fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento agrícola, FIAGRO, tem essa tributação sobre a venda das cotas na alíquota de 20%. O prejuízo de um mês pode ser deduzido de lucros futuros. Além de, dentro do próprio mês, você diminuir dos lucros os prejuízos que eventualmente você teve, você pode guardar um prejuízo que apurou no mês e nos próximos lucros que você tiver, você pode deduzir. Nós vamos mostrar isso na tabela. É interessante que, embora os fundos de investimento imobiliário não sejam fundos de renda fixa, mas o valor da cota deles tem uma influência muito ligada à taxa de juros, porque se um fundo imobiliário distribui um certo valor todo mês e a taxa de juros aumenta, aquele fundo imobiliário, se continuar distribuindo a mesma quantidade, ele vai estar perdendo rentabilidade em relação à taxa de juros. Então, o valor da cota acaba se adequando ao próprio mercado, né? O valor de compra e venda acaba se acertando com o valor da taxa de juros. Isso foi visto muito de 2021 até agora, quando a taxa Selic subiu muito, de 2 para 13,75. Isso mudou muito as cotas dos fundos de imobiliários e também afetou o mercado de ações também. Vamos ver o seguinte, vamos ver um preenchimento de fundo imobiliário. Não, esse daqui é de ações, tá? Então, esse nós já vimos, desculpa, foi exatamente o que eu mostrei. Vamos ver agora o preenchimento do anexo de renda variável, mostrando como você coloca lá para apurar quanto você tem de imposto para pagar a cada mês. Você já calculou se você teve naquele mês prejuízo ou lucro. A hipótese, a gente começa mostrando que você terminou o ano com prejuízo de R$ 2.000. Então, vamos lá no programa, no anexo de renda variável. E no mês de janeiro, e aqui nós estamos vendo pela primeira vez, então vou mostrar aqui, ó. Você tem logo em cima mercado à vista, você sempre pode fechar e abrir aqui, ó. É o que nós vamos usar,
o mercado à vista, mas poderia ser o mercado de opções. Vou baixar aqui um pouquinho para mostrar. Não tem nada de opções, vou fechar por enquanto. Mercado futuro de dólar, futuro de índices, futuro de juros. Mercado a termo, fechar também, para que a gente possa ver o que é mais comum, que é mercado à vista e o resultado líquido lá. Vejam vocês que há duas colunas aqui. A coluna da esquerda é também, aqui a gente acha que é mais utilizada por todos, são as operações normais. A da direita, escrito day trade, são aquelas operações que você compra e vende no mesmo dia, ou você vende e compra de novo no mesmo dia, que tem uma tributação diferente, como vocês vão poder ver aqui, ó. Elas são apuradas de forma separada, cada uma do seu jeito, porque quando chegar no valor mesmo a ser tributado, as operações comuns, o eventual lucro, é tributado em 15% e a day trade já é tributada em 20%. Vamos ver então o nosso exemplo aqui, que começa dizendo que você terminou o ano anterior com 2.000 de prejuízo acumulado. E você pode levar esse prejuízo de um ano para o outro. É exatamente colocar nesse campo aqui, ó, resultado negativo até o mês anterior. Como nós estamos em janeiro, essa é a ficha referente a janeiro, você tem um resultado negativo de dezembro do ano anterior. E é o único lugar onde você tem um espaço aberto, e quando o campo é branco, o fundo é branco, é que você pode preencher. Quando o fundo é cinza claro, você não consegue preencher, aquele campo é um campo calculado. Então, só em janeiro do ano é que você consegue preencher esse campo do prejuízo. Dali em diante, em fevereiro, março, abril, os prejuízos que forem acontecendo vão sendo somados, ou se tiver lucro, vai usar o prejuízo, e esses campos são preenchidos automaticamente. Mas em janeiro você precisa colocar você mesmo o valor que veio do ano anterior. Então, na nossa hipótese aqui, R$ 2.000. Vamos ver o que vem em seguida. Em janeiro, você resolveu vender R$ 28.000, lucro de 3.000. Como a venda é acima de 20.000 no mês, o seu lucro é tributável. Passou de 20.000, é tributável. Então, a gente volta aqui na ficha, aqui em cima, coloca em operações comuns, mercado à vista, vendo aqui, R$ 3.000, positivo. E aí, nós vamos ver como foi a única operação do mês, chega aqui na apuração do resultado que o programa faz. 3.000 de lucro em operação comum, não teve day trade, só que trouxe 2.000 de prejuízo vindo do ano anterior. Então, o lucro mesmo agora, a base de cálculo do imposto é apenas R$ 1.000, porque compensou o prejuízo, já que a alíquota é 15%, o imposto devido é 150%. Se tivesse day trade, teria um cálculo de imposto aqui também, ó, mas não teve, então é zero. Então, consolidação do mês. Total do imposto devido, R$ 150. Imposto de renda na fonte do day trade. Não teve day trade, não tem imposto na fonte. Se tivesse day trade, com lucro, o imposto de renda na fonte do day trade é 1% do valor do lucro, tá? Mas existe, sim, um valor pequeno, 1,20 aqui, que foi retido das vendas, que é aquele 0,005%, que é uma retenção na fonte, que o pessoal apelida de dedo duro, porque aquilo ali diz, mesmo sendo um valor tão pequeno, diz que você vendeu uma certa quantidade na bolsa. Já que você tem o direito de compensar esse valor, que já foi pago, então dos R$ 150, sobrou para você pagar R$ 148,80, e aqui eu digitei que o imposto foi pago. Lembrando que se é de janeiro, você tinha que pagar isso até 28 de fevereiro. Vamos ver a próxima, continuar com a nossa simulação. Em fevereiro, vendeu R$ 17.000, teve um prejuízo de R$ 2.000. Então, vamos para a ficha de fevereiro. E na ficha de fevereiro, a gente já tem aqui
mercado à vista ações, menos 2.000. Prejuízo coloca com sinal negativo. Não teve mais nenhuma operação. Vamos para o resultado final. Menos 2.000. Prejuízo a compensar 2.000 aqui, ó. E, portanto, não teve imposto. Só não teve imposto a pagar. Mas lembre-se que em cada operação de venda existe a retenção do imposto naquele valor bem pequeno. Então, nós colocamos aqui, ó, 2,30. Esse valor de 2,30 já vai ficar aqui para compensar futuros lucros nos meses seguintes, tá bom? Então, vamos ver o que aconteceu em seguida. Em março, vendeu R$19.000 com lucro de 4.000. E aí? Esse a gente não precisa colocar lá no anexo, porque esse lucro é isento de imposto. Então, você esquece, você separa esse lucro que foi num mês onde você operou abaixo de 20.000, vendeu menos de 20.000, mas vendeu com lucro. Isso vai ser colocado em rendimentos isentos depois. Não entra nessa ficha de apuração do imposto a cada mês. Em abril, você vendeu R$25.000 com lucro de 3.500. Então, nós vamos pular. O mês de março não é necessário. E se em março a gente tivesse tido prejuízo? Aí você tem que colocar. Tem não. Você deve colocar porque é a seu favor. Você não precisa colocar o lucro, que ficou dentro da margem de isenção, mas você deve colocar o prejuízo para que ele acumule, para que seja abatido de futuros lucros que você tenha. Portanto, em abril, nós tivemos aqui, ó, 3.500 de lucro no mercado à vista. Vamos ver a apuração. Resultado. Líquido do mês deu 3.500. Resultado negativo veio vindo desde lá de trás, 2.000. Então, tem 1.500 para pagar e aplicada a alíquota daria R$225. Esse 225, naquele mês, também teve aquela pequena retenção, chutamos aqui R$1,56, que veio dos outros meses, 3,48. Então, isso é deduzido do imposto a pagar e acaba que o que tem a pagar é R$219,96, tá bom? Temos mais ainda uma outra em maio. Em maio, você operou em day trade e teve sorte, conseguiu um lucro de R$1.000 em day trade. Vamos ver, então, o preenchimento do mês de maio, já que ele tem uma diferença. Pela primeira vez, vai ter ganho em day trade. Não teve ganho no mercado, a operação comum, teve sim em day trade. Isso significa que, ao final, os R$1.000 de day trade vão ser tributados em 20%, dando R$200 de imposto. Só que o day trade, lembra que tem um imposto retido na fonte de 1% do seu lucro. 1% de R$1.000 deu R$10, já tinha sido retido na fonte. Então, desconta aqui e, no final, o seu imposto é R$190. Em junho, seguindo a nossa simulação aqui, vendeu R$18.000 com R$2.000 de lucro. Isso, de novo, é isento, né? Então, não tem que entrar aqui. E, com isso, a gente finaliza essa parte de preenchimento aqui, sabendo que em junho não precisou preencher nada. Só que o que acontece aqui? Nós tivemos, em março, em junho, lucros isentos. 4.000 aqui e... deixa eu pegar uma apontadora laser aqui. Tivemos esses 4.000 e tivemos 2.000 isentos aqui, 6.000 de isenção. Onde jogar isso? Jogar em rendimentos isentos. Rendimentos isentos e não tributáveis. Você abre um novo e tem o item que a gente já mencionou no slide, que é o item 20. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em vendas abaixo, realizadas até 20.000 em cada mês, para o conjunto de ações.
Então, era 4 mil no mês, 2 mil no outro, 6 mil aqui. Então, todo o lucro que você teve ao longo do ano, em meses que se operou abaixo de 20 mil, na verdade, aqui há mais um item que a gente gostaria de mostrar a vocês, que é no mês de julho, porque aí o lucro não foi mais com ações e foi com opções. Voltando lá para a ficha, agora vejamos no mês de julho, e vemos aqui, ó, que na parte de mercado opções, colocamos o 1.500, não foi day trade, e, portanto, nós tivemos o mesmo resultado. 1.500, 15% de imposto, R$ 225. E no caso de opções, não há aquela retenção na fonte dos 20, não há aquela retenção. Então, o imposto acabou sendo 225 mesmo. Esse campo aqui é para você dizer que você já pagou o imposto. Relembrando, se era um imposto que foi apurado no mês de julho, o momento para pagar seria o último dia útil do mês de agosto. Vimos aqui, então, um exemplo de preenchimento do anexo de renda variável para ações e para opções, e vamos agora ver o preenchimento para o fundo de investimento imobiliário. Vamos ver aqui as hipóteses que a gente imaginou. Terminou com prejuízo do ano anterior de 2 mil. Também dá para compensar, e você tem que colocar os 2 mil aqui, ó, onde eu estou marcando aqui resultado negativo até o mês anterior. E aí você, em janeiro, vendeu R$ 28 mil de cotas com lucro de 5 mil. Aqui não existe nos fundos imobiliários a isenção para venda até R$ 20 mil. Aquilo só existe para as ações. Então, o lucro de 5 mil, você coloca aqui o resultado líquido do mês. A base virou 3 mil, porque descontou o prejuízo que veio do ano anterior. O imposto de fundo imobiliário é 20%, deu R$ 600 do imposto devido. Só que existe uma pequena retenção na fonte, aqui nós estamos supondo R$ 5, e com isso o imposto a pagar ficou sendo 595. Então, essa planilha existe para te ajudar a ir preenchendo, declarando, né, quanto teve de lucro ou prejuízo. Na nossa simulação, em seguida, em fevereiro, vendeu 17 mil, mas com prejuízo. Joga-se o prejuízo aqui, obviamente, o prejuízo fica aqui para compensar e não há imposto nenhum, mas houve retenção. Então, você coloca o pequeno valor retido aqui, porque ele vai ser compensado nos meses seguintes. Já no mês de março, tivemos aí uma venda de 19 mil com lucro de 3.500. Jogando os 3.500 aqui, abatendo dos 2 mil de resultado negativo, a base de cálculo é 1.500, que dá R$ 300, e aí abate tanto os 3,50 do mês quanto os 2 que vieram acumulados do mês anterior. Vamos em seguida, em abril, mais uma venda com lucro, dessa vez de 4 mil, não tem prejuízo acumulado para compensar, 4 mil, e está ali o valor pago. E assim por diante. Em maio, teve day trade, mas o day trade de fundo imobiliário não tem tributação diferente. É a mesma tributação das operações normais. Não importa que você tenha comprado e vendido no mesmo dia. Então, segue a planilha no mesmo lugar e pronto. E, em junho, finalmente, último exemplo aqui, mais R$ 3 mil. Mas se tivesse mais de um fundo imobiliário, aqui a planilha é única. Essa planilha é tudo que você ganhou com seus vários fundos imobiliários e também o que você ganhou, perdeu com os vários fundos Fiagro. Você deve fazer toda essa apuração fora, numa planilha, e somar tudo. Não existe uma planilha para cada tipo de fundo. Assim como não existe lá nas ações uma planilha para cada ação. É sempre o resultado líquido do mês. Aqui tem uma tabela tentando explicar toda a tributação de renda fixa para comparar com a renda variável. Nós tivemos a poupança isenta,
Os títulos públicos, debêntures, fundo de investimento, a tributação varia de 22,5% nos primeiros 6 meses, 20% no segundo semestre que você está aplicando, 17,5% no segundo ano de aplicação, e a partir de 2 anos de aplicação, sem você mexer, a tributação passa a ser 15%. Né? Aqui tem os códigos para declarar: grupo 4, a poupança; grupo 4, debêntures, títulos públicos; fundo de investimento, grupo 7. Aqui sim, então, temos uma tabela mostrando a renda variável, né? Os rendimentos distribuídos de ações ou são isentos no Código 9, ou eles são tributação exclusiva na fonte. Fundo imobiliário também. Aqui nós temos as alíquotas, o código tanto para ações quanto para fundo imobiliário e fundo agrícola. O código de recolhimento é 6015, e temos aqui a tributação diferente, quando é day trade, para ações e para opções derivativos muda para 20%, e de fundo imobiliário e fiagro é sempre 20%. Fundo de ações, 15%, é a única que existe. Compensa prejuízo? Sim, exceto nos fundos de ações. E aqui o grupo que cada um deve ser declarado, né? O fundo imobiliário e fundo de ações no grupo de fundos, que é o grupo 7, ações no grupo de participação societária, que é o grupo 3, e o derivativos, opções, mercado a termo futuro no grupo 4, que são investimentos, aplicações financeiras. Por último, vocês encontram mais informações no Perguntão. Vocês podem encontrar o Perguntão colocando no Google Perguntas e Respostas, e RPF 2023 vai te levar direto à página. Toda essa parte de renda variável e mesmo de renda fixa está na última seção do documento, as últimas perguntas. O anexo de renda variável na parte de ajuda do PGD, do programa, tem também informações no aplicativo também, e quando você está preenchendo online, também tem alguma orientação às perguntas mais simples. As perguntas mais complexas você vai encontrar mesmo no famoso Perguntão. Desejo a vocês um bom trabalho orientando os contribuintes, o pessoal do NAF, né? E um grande abraço a todos. Obrigado, Gelson, pelos esclarecimentos. Passamos agora, então, à segunda parte, que trata de criptoativos. Gelson, devolvo novamente a palavra a você. Já vou começar falando, antes do slide, falando sobre o Perguntão. É um conjunto de perguntas e respostas que já está disponível. É um compêndio aí com 706 perguntas e respostas que vocês podem baixar da internet. Basta colocar Perguntas e Respostas 2023, que deve aparecer isso no Google para vocês. Então, dentro do Programa Imposto de Renda 2023, nós temos a live de hoje, que é a declaração de criptoativos na DIRPF 2023. A Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física também é conhecida como DAA, Declaração de Ajuste Anual. Mas o que é criptoativo, né? A definição que já consta na Instrução Normativa 1888 da Receita descreve criptoativo como sendo a representação digital de valor transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, blockchain. DLTs são essas tecnologias, e não existe só blockchain, mas ele é o mais conhecido e é o mais popular até o momento. Aqui tem um rápido cartões, né, que demonstram a história e evolução dos criptoativos, cuja história começou lá em 2009. Em 2008, Satoshi Nakamoto publicou lá, ninguém sabe quem é o tal do Satoshi, mas ele publicou um documento que dizia como construir
um blockchain, e em 2009 ele e outros cyberpunks, né, que era como eles são conhecidos, eles montaram a rede, começaram a montar a rede que ao longo dos anos foi se espalhando. E assim nasceu o Bitcoin. Mas logo em 2011, 2 anos depois, outras moedas foram criadas. O Litecoin, por exemplo, que era bem parecido com o Bitcoin, só que 5 vezes mais rápido e 5 vezes com maior número de moedas planejadas a ter. O limite do Bitcoin são 21 milhões, o limite do Litecoin são 84 milhões, são 4 vezes mais. Mas a grande mudança aconteceu em 2015, quando surgiu a rede Ethereum, que permitiu criar smart contracts. E com os smart contracts, os contratos inteligentes, principalmente na rede Ethereum, já no ano de 2016, muitos tokens começaram a ser criados, em especial tokens chamados stablecoins, tokens vinculados a nós falaremos, algum bem, algum ativo de valor muito bem conhecido. Nós vamos falar um pouco mais disso à frente. Em 2020 foi o boom dos tokens de DeFi, de finanças descentralizadas, vários serviços foram sendo criados. Em 2021, não foi exatamente surgimento, surgiu antes, mas foi quando eles ficaram mais conhecidos, os agora famosos NFTs, Non-Fungible Tokens, que em geral estão vinculados a objetos digitais, a ativos digitais. Uma possível classificação de criptoativos para fins da nossa declaração de imposto de renda, nós temos as criptomoedas, sendo o Bitcoin e as chamadas altcoins, as que vieram depois, mas que são também criptomoedas. Uma criptomoeda, ela é usada como meio de pagamento não só para comprar coisas, né, em geral, mas é um meio de pagamento pelo trabalho executado pelos validadores ou mineradores que mantêm o blockchain funcionando. Portanto, uma criptomoeda de um blockchain é conhecida como uma moeda nativa daquele blockchain. É a moeda que remunera quem mantém ele funcionando. O Bitcoin foi o primeiro e ainda é o mais famoso criptoativo. Depois vieram vários outros, como eu já mencionei, inclui o Cardano, Solana, Polkadot, Binance Chain da BNB, o Tron, que é uma cópia do Ethereum lá da China, mas que também tem se expandido bastante. Os criptoativos que têm a denominação de tokens, eles são criptoativos criados em algum blockchain. E aí o blockchain tem a sua criptomoeda nativa, como acabamos de ver, e sobre eles, naquele blockchain, podem ser criados vários tokens, principalmente porque existe a possibilidade do contrato inteligente que coordena a execução, a cunhagem ou a criação dos tokens, a destruição dos tokens, a troca dos tokens de uma pessoa para outra, de um endereço para o outro, é sempre baseado em operações dos contratos inteligentes. E aí vem a categoria de stablecoins, que são tokens estáveis, vinculados a algum ativo cujo preço seja bem conhecido. Pode ser o ouro, pode ser commodities agrícolas, trigo, café, milho, e também petróleo. Eu tenho o exemplo da Venezuela, que o governo de lá lançou o Petro, vinculado ao custo do barril de petróleo. Mas as stablecoins mais importantes são as que estão vinculadas a moedas fiduciárias, que são as moedas dos bancos centrais de cada país. Portanto, as mais famosas são vinculadas ao dólar americano, mas existem também stablecoins vinculadas ao euro, ao real, ao yuan, ao ien japonês e assim por diante. As mais conhecidas estão aí, né? A Pax Gold é vinculada ao preço do ouro, da onça Troy do ouro. O Brazilian Digital Token, está aí, BRZ, seria uma stablecoin baseada no real. Já a Tether e o USDC são as duas maiores vinculadas ao valor do dólar americano e as que têm maior volume de transações mundo afora.
As NFTs, que seria uma próxima classificação, são, como já dissemos, os non-fungible tokens, tokens não fungíveis. E só vale lembrar o seguinte, que algo fungível, quando se diz que algo é fungível, é que ele pode ser substituído por outra coisa da mesma espécie, da mesma qualidade, na mesma quantidade, com o mesmo valor. Portanto, o que é infungível ou não fungível é uma coisa que não pode ser substituída por outra considerada igual a ela. Então, uma nota de R$ 10, uma nota de $100 são coisas fungíveis. Bitcoin, Ether, Cardano, ADA, o Tether, são todas coisas fungíveis. E o NFT seria um token que não tem um igual a ele. Na verdade, para ser bem correto, existem NFTs que têm uma emissão limitada, por exemplo, 10 cópias, 50 cópias, e ainda seriam NFTs. Mas cada cópia é diferente da outra, porque tem uma numeração interna que difere. Então, ainda assim, seriam considerados NFTs, mesmo sendo não uma única cópia, mas não um único token, mas uma edição de 10 tokens, um número pequeno de tokens. E eles são emitidos com objetivos de atestar alguma coisa. Eles são muito mais do que fazer a transação de valores, eles estão atachados, anexados a algum ativo, em geral ativo digital, para determinar a posse, a propriedade, a procedência de onde veio, garantir de onde veio aquele token, aquele ativo, aliás, a originalidade e a autenticidade daquele ativo. Então, quando eles estão vinculados a obras de arte digital, fotos, vídeos, outros tipos de arquivos digitais, que é o mais comum, eles estão exatamente procurando garantir essas características de propriedade, de onde veio a procedência, a origem, também se eles são autênticos. Já existem NFTs que estão vinculados a objetos físicos, mas isso depende que você, provavelmente depende de um terceiro que garanta às partes envolvidas que o NFT realmente está vinculado àquele objeto físico, quer seja um imóvel, quer seja uma obra de arte no museu, mas isso é assunto para outra live. Aqui nós queremos falar de declaração do imposto de renda. Outros tipos de tokens são os tokens de fãs, né? De equipes esportivas de futebol, de escuderias de Fórmula 1 e equipes de jogos online lançaram seus fan tokens e eles dão algum tipo de benefício para quem os tem. Sorteios, cada um promove alguma vantagem para quem adquirir esses fan tokens. Os tokens de renda fixa vêm se popularizando aqui no Brasil. Os mais comuns são os de recebíveis de consórcio, são tokens onde, ao comprá-lo, você já sabe qual é a perspectiva de quanto ele vai valer daqui a um tempo, porque ele está baseado em duplicatas recebíveis ou consórcio contemplado. Então, dá para saber que daqui a 6 meses qual vai ser o valor, já é tudo bem conhecido e, por isso, estão sendo chamados de tokens de renda fixa. Há tokens de precatórios, né, que aí o recebimento não é tão garantido em termos de prazo, pode demorar um pouco mais. Tokens de direitos na venda de jogadores de futebol. Aqui nós temos o exemplo do Vasco, do Coritiba, do Cruzeiro. Todos eles já fizeram a venda de direitos de solidariedade, que é o que um time de futebol que formou o jogador na sua categoria de base, ele tem direito, por vários anos, a receber uma porcentagem das futuras vendas daquele jogador. Então, esses clubes mencionados já estão vendendo esses direitos para terceiros, para quem compra o token, e eles recebem isso agora, e quem comprou o token pode receber no futuro, à medida que esses jogadores sejam transacionados. Tokens de crédito de carbono, algo bastante interessante que eu acho que vai crescer muito nos próximos anos. Aí um caso mais inusitado, né? Uma vinícola lá de Mendoza, na Argentina, tokenizou as garrafas de vinho, então você pode comprar o token e você tem direito à garrafa de vinho.
no dia que você entregar o token, eles te mandam, te entregam uma garrafa de vinho. Né? Você pode deixar lá guardado, envelhecendo, porque é um vinho que vai ficar melhor no futuro ou que vai valorizar mais. Enquanto isso, você pode até vender aquele vinho para alguém através da venda do token. Isso é um exemplo bastante interessante do que pode ser tokenizado no futuro. Mas vamos ao que mais nos interessa hoje, que é o ganho de capital pessoa física. Aqui eu vou reproduzir para vocês o que estão determinados, o que está em algumas perguntas do perguntão. Essa é a pergunta 555. O que está sujeito à apuração do ganho de capital? Alienação de bens e direitos, na compra e venda, permuta, dação em pagamento, ou seja, são casos que envolvem aqui os criptoativos se enquadram. E alienação de bens e direitos em moeda estrangeira, que eventualmente você está negociando o criptoativo não em relação a reais, mas em dólar ou em euro, e também se aplicaria aí. E aí precisamos, para conseguir calcular o valor, o ganho de capital, precisamos saber o valor de alienação e o custo de aquisição. O valor de alienação está previsto aí no artigo 19 da Lei 7.713, que é o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos. Porém, se a alienação não envolve dinheiro, não está expressa em dinheiro, é o valor de mercado do bem. Então, você pode imaginar que nas permutas que existem, nas permutas de criptoativos, a gente vai ter que usar o valor do criptoativo naquela data da permuta. Já agora, o custo de aquisição, para o cálculo do ganho de capital, é o preço ou valor pago. E no caso de bens fungíveis, como está escrito aqui no parágrafo 2º, né, quando se trata de bens fungíveis, que é o caso da maioria dos tokens, exceto os NFTs, ele é calculado pela média ponderada dos custos unitários por espécie. Ou seja, se você comprou Bitcoin em vários momentos diferentes, você faz a média, soma todos, divide pela quantidade comprada e você calcula a média ponderada aí. E é isso que vai valer como custo de aquisição. Importantíssimo ressaltar isso aqui. E como qualquer bem, não está previsto, não há previsão legal, não é permitido a compensação de resultados negativos, ou seja, prejuízos, com os ganhos de capital que você venha a ter no mesmo mês ou em meses futuros. Então, qualquer prejuízo obtido numa alienação não pode ser compensada numa alienação que tenha resultado positivo. E, como bem de pequeno valor tem essa definição aí, para ações negociadas na Bolsa e no mercado de balcão, é R$20 mil. Mas para os demais casos, que é o caso dos criptoativos, a isenção é maior, é de R$35 mil sobre as vendas feitas dentro do mês. Nós vamos ter vários exemplos à frente aí para mostrar como verificar se é tributável ou se tem a isenção mencionada nesse slide. Sobre as alíquotas que tem que ser paga, o mais importante é o que está em negrito, né? Porque a alíquota é de 15% para as parcelas dos ganhos até R$5 milhões. Então, até R$5 milhões no mesmo mês, a tributação é de 15%. E ela é progressiva para ganhos mais altos, aí, como vocês podem ver. E com isso, a gente vê que os ganhos obtidos com alienação de criptoativos, cuja soma das alienações, mesmo que tenha prejuízo, seja superior a R$35 mil, são tributados como ganho de capital, o tributo deve ser pago até o último dia útil do mês seguinte no código 4600. A isenção relativa às alienações que não passam de 35 mil mensais deve ser de todos os criptoativos. Não é 35 mil para cada tipo de criptoativo.
é a soma de todos os tipos de criptoativos vendidos naquele mês, não pode ter passado de 35 para que o ganho de capital referente a essas alienações seja isento, né? E no caso de ultrapassar, né, como já vimos, todas as alienações com ganho de capital serão tributadas. O resumo, então, da tributação de criptoativos não tem uma regra específica para cripto, né? Então, segue a regra comum de bens móveis. A isenção é de R$ 35 mil, considerados todos os tipos de criptoativos. Acima desse valor, o ganho de capital vai ser tributado em 15%, até o limite dos 5 milhões de reais. Difícil, né? Poucos vão passar desse tipo, mas pode existir aí as chamadas baleias, que tem muito criptoativo acumulado, pode acontecer um caso desse. E não há compensação de prejuízo, já foi bem ressaltado, paga-se o DARF no último dia útil com código 4600. Vamos ver na declaração de ajuste, tem a pergunta 455, lá do perguntão, que mostra que os criptoativos devem ser declarados no grupo 8, seguindo algum código específico dos 5 que existem, 1, 2, 3, 10 e 99, quando o valor de aquisição de cada tipo for igual ou maior do que R$ 5 mil. Ou seja, se você tem um criptoativo que o valor de aquisição dele foi menor do que R$ 5 mil, você não está obrigado a declarar, mas você pode e é recomendável que declare para que aquilo ali seja um patrimônio conhecido, já que você comprou aquilo de maneira legal. Aqui nós temos os códigos específicos, né? Vamos ver aqui tem um código só para Bitcoin, que é o número 1. O código 02 é para as várias altcoins, criptomoedas vinculadas a algum blockchain, criptomoeda nativa de um blockchain. Aqui são os tokens conhecidos como stablecoins, pela sua importância, porque eles são muito transacionados, eles têm um código específico. O código 10 aqui, houve uma falha aqui na confecção do slide, o código 10 é para os NFTs, e qualquer criptoativo que não seja nessas outras categorias, altcoin, stablecoin ou NFT, fica no outros, código 99. Aqui na pergunta 457, você tem exatamente essa tabela explicando e dando exemplos, né? Então, pode representar muito bem alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, no caso de NFTs, os colecionáveis, obras de arte e até imóveis, né? Bens físicos. Vamos partir agora para exemplos práticos. Aqui, vamos dar um exemplo aí de 8 operações de compra de Ether. Ao longo de 2022, você fez 4 compras e 4 vendas, como está descrito aí. Com base neles, você vai apurar o ganho de capital fazendo uma planilha, né? Porque tem que calcular o custo médio, né? E a planilha está aqui. As alienações estão aqui embaixo. E vamos ver o que aconteceu na planilha. Comprou 4 Ethers, 40 mil reais, 10 mil cada unidade. Depois o Ether baixou de preço, você comprou 5 por um valor ainda menor, a unidade era 5.400, quando fez a média, o preço unitário ficou em 7.444. Aí você fez uma venda. A venda de agosto foi por 27 mil, e o custo unitário é 3 Ethers vezes o valor unitário, deu 22.333. Já dá para ver que vai ter lucro nessa venda aqui. Depois fez outra compra, e aí o custo unitário mudou novamente, porque teve por um outro valor. E aí você fez uma venda em novembro. A venda de novembro foi de 56 mil, e calculando o custo unitário, chegou-se a pouco mais de 46 mil, de novo uma venda com lucro, né? Uma outra compra, de novo o preço unitário muda por causa da compra, e finalmente em dezembro 2 vendas. A primeira venda teve custo de aquisição
de 30.909 e a venda foi de 30 mil. Então, já dá para ver que essa deu prejuízo. E a outra, de 14 mil, custo de 12, vai dar lucro. Vamos ver como declarar isso, então. Temos aqui o resumo, né, que a gente acabou de dizer. A primeira delas deu lucro, mas o valor era abaixo de R$ 35.000, portanto, ela ainda caiu na regra de isenção, não tem imposto devido. A segunda venda em novembro já teve o lucro, a venda foi maior do que 35 mil e, portanto, houve os 15% sobre o ganho de capital. Nas vendas de dezembro, aconteceu o seguinte: a primeira venda do dia 29 deu prejuízo, então não tem ganho de capital. A segunda venda, de 14 mil, deu lucro, 1.637, e 14 mil estaria abaixo dos 35. Mas como houve no dia anterior uma venda por 30 mil, a soma deles dá 44 mil, portanto, excedeu o limite de isenção e, assim, aquele ganho de capital é tributado. Vamos ver o preenchimento. Preenchimento agora do programa ganho de capital. A transação de 13 de agosto, com 27 mil, a gente começa especificando que era criptoativo Ether, não tem registro público. A data de aquisição, ali tinha duas datas de aquisição, lembram, do Ether? Pode pôr qualquer uma das duas, que não faz diferença. O custo de aquisição calculado, né, como foi visto lá na tabela. Como adquirente, você coloca a própria corretora onde você transacionou. Se você não você pode ter transacionado com alguém diretamente. Os criptoativos permitem transações diretas, né? Mas o mais comum é transacionar dentro de uma corretora, de uma exchange. Aí, na próxima, para descrever a operação, você coloca que foi natureza venda e o valor da alienação, a data da venda. Pode colocar aqui custo que a corretora cobrou de você. E aqui nesse quadrado vem uma pergunta muito importante: se o valor do conjunto de bens e direitos da mesma natureza alienados em agosto é superior a 35 mil. É aqui que você vai dizer se você você tem direito àquela isenção dos 35. Com isso aí, a apuração é feita, os 27 mil acabou dando 4.667 de ganho de capital, mas o programa já diz que não há imposto a pagar, porque o imposto devido é igual a zero, tendo em vista que, pelos dados digitados, não foi apurado ganho de capital tributável nesta operação. Aqui nós vemos a operação de dezembro, a primeira delas, do dia 29 de dezembro, valor de 30 mil. De novo, né, colocamos aqui o custo a data de aquisição, a data da última compra de Ether, no caso, o valor do custo de aquisição, calculado naquela tabela, venda, prazo, data, 30 mil, aqui a pessoa, inicialmente, no dia 29, estaria respondendo que não. Como no dia 30 vai ter uma outra venda que vai superar os 35 mil, seria necessário voltar aqui no registro dessa venda e mudar esse código. Porque colocando não, de novo, aqui já daria zero porque houve prejuízo. Mas se essa operação tivesse tido lucro, de novo, o ganho ia ser considerado isento, porque 30 mil não teria cedido e você teria dito, naquela pergunta anterior, não, dizendo que não é superior a 35. Porém, logo em seguida, no dia seguinte, foi vendido mais 14 mil. E aí superou aquele valor, portanto, não precisa voltar na outra, porque ela deu prejuízo, então, de qualquer modo, não tem imposto. Mas nessa daqui, que foi só de 14 mil, você tem que preencher que o valor dos bens vendidos em dezembro foi superior a 35 mil, e assim você tem no cálculo o imposto devido aqui, 245,55, 15% do ganho de capital. Quando você termina de apurar tudo isso no programa ganho de capital, você exporta para o Imposto de Renda 2023. É gerado um arquivo e você deve usar esse arquivo
para importá-lo lá no programa da declaração de ajuste anual. Então, ao longo do ano de 2022, você usa o ganho de capital 2022 para apurar as suas alienações de bens móveis, né, no caso de criptoativos. Na importação, no momento da DIR-PF 2023, em abril e maio de 2023, você importa e toda aquela informação vai para dentro da sua declaração de imposto de renda, de forma automática. E esses campos que não são preenchíveis, você não consegue chegar aqui na declaração e escrever o que você quiser, eles, com base na importação, ele traz aqui para o item 5 de rendimentos isentos e não tributáveis, ele traz o valor que foi isento, daquela primeira venda lá de agosto, né, que teve isenção. E depois ele traz para a ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva o saldo do que você pagou de tributo naquelas vendas que tiveram ganho de capital tributável. Então, ela traz aqui a soma, né? Uma ganhou 9 mil e pouco, na outra ganhou... eu sei que nas três que tiveram lucros, no final deu 10.971. E aí, no final de contas, você terminou com 4 éteres. Lembra que você tinha começado? Vamos ver aqui toda a nossa... Era aqui, ó. Você começou comprando 4 éteres, no final você foi vendendo, comprando, vendendo, e você terminou aqui, ó, com 4 éteres valendo 24.727. Portanto, você deve, lá na ficha de bens e direitos, preencher isso. 4 éteres custodiados, esse aqui deu o exemplo do mercado Bitcoin, e o valor em 31/12 de 2022 é aquele custo médio de aquisição, 24.727. Nós vamos ver agora outros exemplos práticos preenchendo na própria declaração. Vamos ver um investimento em Bitcoin, onde em 31 de dezembro você já tinha 0,6 Bitcoins e comprou por 60 mil. Custo médio de Bitcoin, então, ficou em 100 mil. Em janeiro, você vendeu 0,1 Bitcoin por 15 mil. Teve um lucro de 5 mil, mas esse lucro é isento porque você não fez mais nenhuma venda, ficou abaixo dos 35 mil. Em março, você vendeu 0,3 Bitcoin por 45 mil, lucro de 15 mil, mas o valor da venda superou o limite de isenção, portanto, esse ganho de capital é tributável. 31 de dezembro de 2022, você terminou o ano com 0,2 Bitcoins, e como o custo médio é 100 mil, o 0,2 vale 20 mil. Vamos ver como declarar isso. Nós temos aqui um exemplo já preenchido, para facilitar. Na declaração de bens e direitos, temos um item aqui, ó, preenchemos aqui criptoativos grupo 8. Nas 5 opções aqui, escolhemos 0,1 de Bitcoin e discriminamos aqui como é que terminou o ano, com qual quantidade você terminou o ano. 0,2 Bitcoin, custodiado na Exchange Pharaoh Coin, tal. Então, você começou o ano com 60 mil, que você tinha 0,6 Bitcoins, isso provavelmente deveria estar na sua declaração do ano anterior, né? Você termina o ano com 0,2 Bitcoins, cujo custo de aquisição é 20 mil. Ok? Acompanhando aí conosco? Vamos para o próximo. Vamos complicar um pouquinho mais. Agora é um investimento em Litecoin, ou seja, um tipo de altcoin. Em 31 de dezembro, tinha 100 Litecoins comprados por 40 mil, custo médio 400 por Litecoin. Em janeiro, vendeu 60 Litecoins por 30 mil. Não teve outra venda em janeiro, então aquele lucro, aquele ganho de capital ficou isento. Em março, 30 Litecoins por 15 mil, mais uma vez não ultrapassou os 35 mil, de novo isento. Mesmo com lucro isento, você deve preencher o ganho de capital, porque vocês se lembram que é exatamente com o programa ganho de capital que os rendimentos isentos são levados para a declaração
de imposto de renda. Aquele campo não é preenchível à mão, ele é preenchido a partir das informações que vêm do programa Ganho de Capital. Com isso, você terminou dezembro de 2022 com 10 Litecoins valendo 4.000. Então, no caso dos Litecoins, a gente tem aqui 10 Litecoins valendo 4.000. Só faltou dizer custodiados em carteira própria. Ou seja, nesse caso, você está informando que você não tem esses Litecoins em alguma exchange, que você está com a custódia própria. Você tem uma carteira onde você guarda uma carteira digital no seu celular ou uma cold wallet, onde você guarda esses criptoativos. Vamos para mais exemplos aqui. Vamos supor que você, ao longo de 2022, comprou um NFT, que seria o gol do Messi, pagou 4.900 por ele. Chegando aqui, nós vamos ver o NFT, ele precisaria ou não ser declarado? Pela regra geral, não precisaria, porque o custo de aquisição dele é menor do que 4.900, do que 5.000. Então, você não precisa declarar esse aqui, porém, é recomendado que se declare, porque, mais uma vez, é o seu patrimônio. Daqui a pouco você vende ele por 10, 20 mil e ele não estava na sua declaração de imposto de renda. Aqui também a gente pode também lembrar que pode ser que o NFT tivesse sido comprado por um filho ou pela esposa, e que consta como dependente. Você poderia aqui dizer que aquele ativo é de um do seu dependente. Bem, vamos para os outros exemplos aqui. Comprou 1.000 stablecoins USDC por $1.000. O dólar estava 5,20. Aqui temos, agora, grupo 8, código 3 de stablecoin, 1.000 USDC, custodiados na exchange Bitfácil, CNPJ tal. Como um USDC vale $1, foram 1.000, então custaram R$5.200. Nesse caso, estaria obrigado a declarar. Mais um exemplo, comprou 300 Cardanos, depois comprou mais 200, no final gastou 6.000, e aqui vamos declarar os 500 Cardanos, que é o ADA, tem a sigla ADA, é uma altcoin, código 2, e R$6.000 total. Próximo. 201 tokens de recebíveis, aquele token de renda fixa. Comprou por R$25. Esses 201 tokens, por não se enquadrarem nas outras classificações, eles ficam em outros ativos. 201 tokens de recebíveis da empresa ABC, código do token ABC23, comprados por 25 a unidade. Aqui acabou errado aqui, dezembro de 2022. E custodiados na tokenizadora YWZ CNPJ tal. Como foi comprado em 2022, aqui é 0. E aqui é 5.025, porque foram 201 tokens, passou um pouquinho dos 5.000, está obrigado a declarar. Aqui nessa tabela, a gente tenta fazer um resumo de tudo que foi dito de tributação e de como devem ser declarados em cada código, né? Os outros tokens, os NFTs, código 10. Então, é uma tabela resumo de tudo. Aqui nós listamos as perguntas do perguntão que mais tem a ver com isso. A gente vai mandar esses slides para serem publicados também lá na plataforma do Sebrae, para que os alunos do NAF possam ter acesso a ele, a esses slides. Então, eu agradeço pela atenção e sugiro a vocês que não percam as próximas lives do Imposto de Renda 2023. Um grande abraço. Gelson, muito obrigado pelos esclarecimentos, tanto sobre a renda variável como criptoativos, né? Você fechou com chave de ouro
esta nossa semana DIRPF 2023. Um grande abraço, obrigado a todos que nos acompanharam. Estaremos juntos nesta caminhada e até a próxima. Um grande abraço, um beijo no coração. Esta foi a semana DIRPF 2023.